No vídeo de hoje nós vamos iniciar tratando do adiamento da divulgação da prévia do PIB do Banco Central, o IBC-BR, de janeiro, por conta de algumas coisas que ocorreram lá no IBGE, vão entender direitinho, e isso nos leva a pensar em algumas suspeitas. Segundo lugar, pelo jeito, o déficit público não vai ser tão alto como aqueles 220 bilhões de reais inicialmente projetados. Vai reduzir pela metade? Palmas para o governo? Ou será que tem alguma coisa aí um pouquinho estranha? Vamos dar uma olhada também neste dado. E finalmente ontem foi definida a Selic a 13,75%, manteve o juro básico no Brasil e no dia seguinte, the day after, como fala aquele filme, o governo federal quer novamente achar um jeito de derrubar o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. São esses os assuntos do Fora de Curva. Meu nome é Eduardo Starostin, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos para o trabalho. Sobre o primeiro assunto, eu vou pedir para cada um de vocês lembrar dos tempos de escola. Eventualmente, eu sei que os espectadores aqui do Fora de Curva são todos muito inteligentes, nunca tiraram nota baixa, mas tinha aquele coleguinha que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de mais vagal, que realmente era uma decepção, era um fiasco nas notas das provas escolares. E aí, eventualmente, quando ele tirava uma nota 3, eu vou desenhar aqui, ele pegava para mostrar para os coleguinhas, eventualmente tentar fazer com que os pais fossem enganados, transformar o 3, concluindo o desenho num 8, para não levar uma lição, para não levar um castigo naquele dia. Lógico que não leva certo essas coisas, mas é um exemplo que nós temos de manipulação da informação ainda utilizados na primeira e segunda infância. Há cerca de meio século atrás, um pouquinho mais, eu acredito, uma coisa parecida aconteceu na China. O Partido Comunista daquele país, liderado naquela época por Mao Tse-tung, precisava comprovar que era um sucesso em termos de produção agrícola, produção industrial e produção de tudo, porque eles não eram capitalistas. E os comunistas, é claro, deveriam ser mais competentes do que os capitalistas. Aí foi baixada uma ordem. Temos que aumentar a produtividade da agricultura em não sei lá quantos %, que era uma coisa na época impraticável, impossível. O que os burocratas do Partido Comunista fizeram, os responsáveis pela agricultura e também por parte da produção industrial? Começaram a mentir nos relatórios, dizendo que atingiram até superaram as metas estabelecidas pelo Comitê Central do Mao Tse-tung. E aí o que aconteceu? Com uma super safra no papel, o governo chinês resolveu, bom, já que a gente está com tanto cereal assim, vamos exportar um pouquinho para os países amigos e faturar uma bijuja com isso aí. E aí exportaram uma alta tonelagem de trigo e outros produtos agrícolas, e quando foi a hora de alimentar a população, cadê o papá, cadê a comida? Não tinha sido tudo exportado, e daí surgiu a grande fome chinesa. Foi uma catástrofe que matou milhões de pessoas lá, por conta de manipulação de dados de produção, manipulação de dados estatísticos. Hoje, segundo consta, ainda fazem um pouco disso, mas não naqueles patamares que existiam lá nos anos 60 e 70. E o que isso aí tem a ver com o Brasil? O negócio é o seguinte, gente. Hoje seria o dia, estava agendado com um pouco de atraso já, para a divulgação do IBC-BR de janeiro. Lembrando, o IBC-BR é um indicador bastante preciso que o Banco Central faz para antecipar o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é o que o nosso país produziu de riqueza, referente a cada mês do ano. No caso, eu estou falando de janeiro. E não saiu a informação. Aí eu fui procurar saber por que a informação não tinha sido divulgada. E encontrei a seguinte reportagem veiculada no portal Terra. Título: Prévia do PIB adiada para abril após atrasos pelo IBGE, diz Banco Central. O que aconteceu no IBGE? Vamos continuar seguindo a pista desse grande mistério. O IBGE resolveu, para janeiro já, mudar a metodologia de alguns indicadores de produção fundamentais. Segundo nota do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a amostra da produção industrial vai mudar, do comércio e dos serviços, ou seja, toda a base de produção do Brasil está mudando de metodologia de cálculo. Estranho que o dado é referente ao início de governo. Ou seja, parece que se muda governo,
tem que modificar a metodologia de cálculo dos indicadores? Isso não te deixa com a pulga atrás da orelha? No meu caso, sim. Olha, nós temos indicativos a respeito de janeiro, baseados no volume de crédito liberado para as empresas e também na questão do emprego, que a atividade econômica, no primeiro mês do ano, primeiro mês de gestão desse governo, estava em recuo ou em forte desaceleração. E aí o que acontece? No dia em que esse indicador mais completo ia ser divulgado, me vem com essa novidade. Como é que será que eles vão mudar essa metodologia para medir produção industrial, vendas do comércio e volume de serviços? Pode até ser uma coisa inocente, mas por que tem que atrasar as informações? Não poderiam divulgar informação a partir da velha metodologia e depois fazer, eventualmente, alguma modificação, uma alteração dos dados, uma revisão com os dados da nova metodologia? E por que encerrar uma metodologia e começar outra? Normalmente, até para ter continuidade de base de informação, o que se faz? A velha metodologia funciona em paralelo com a nova, para exatamente não se perder série histórica e ver se elas estão adequadas à realidade brasileira, ver se não há erros. E aí, simplesmente, fechar o balanço, fechar o boteco do IBGE em janeiro com as informações e vão demorar praticamente um mês para divulgar tais dados e também com atraso de quase um mês para divulgar o IBCBR referente ao PIB brasileiro de janeiro. Eu estou com a impressão de que isso parece essa lambança feita pelos chineses. Muda a base de informação, muda a amostra, de acordo com uma tendência um pouco mais benéfica para um discurso político, e isso acaba ralando, acaba detonando. Eu quero falar um nome feio aqui, mas não gosto de falar nome feio, nem na vida pessoal, nem em vídeo, mas acaba fazendo aquilo mesmo com o conhecimento brasileiro a respeito da realidade. Isso é um absurdo, espero que não haja nenhuma grande incoerência em janeiro, mas existem, como eu falei, indicadores indiretos, como emprego e como crédito, que podem ou não confirmar se essa nova fase de indicadores de produção do IBGE usados pelo Banco Central para calcular o PIB vão estar coerentes com a realidade ou não. Mas, repito, se for manipulação de informação, isso é muito, mas muito grave. Como aconteceu hoje também no que diz respeito à previsão do fechamento das contas públicas brasileiras em 2023. Vamos lembrar, no final do ano passado, começou a haver a pressão da então equipe de transição para o novo governo de estourar os limites previstos em lei dos gastos públicos. Negociaram politicamente e o novo orçamento saiu com a previsão de déficit orçamentário de 223 bilhões. E agora, na finaleira quase de março, o governo federal vem com uma baita novidade. Essa previsão de déficit caiu mais do que a metade, caiu para 107,6 bilhões. De novo, palmas para o governo. Mas pera lá, pessoal, vamos analisar direito a informação. As causas dessa queda, segundo eles, é aumento de arrecadação fiscal, o que é uma herança bendita da gestão passada, quando as receitas tributárias estavam crescendo a despeito da queda de várias alíquotas de impostos, e também uma redução de gastos, ou seja, não vão gastar tudo que planejaram. Mas tem outra coisa dentro dessa informação também, uma redução de 4,5 bilhões de reais no déficit, porque o governo decidiu não colocar na despesa desse ano o valor a mais que vai gastar pelo aumento do salário mínimo, que é em torno de 4,5 bilhões de reais. Opa, pode? Vai ser gasto nesse ano, tem que ser contabilizado esse ano. Vai jogar para o ano que vem? Porque é isso. Será uma pedalada fiscal? Mas eu vou dizer o seguinte, vamos colocar isso em segundo plano. Essa queda de 225 bilhões para 107,6 bilhões de reais do déficit público na previsão, necessariamente não quer dizer uma competência governamental. Eles próprios justificam que a previsão de gastos diminuiu. Diminuiu por quê? Não é só para ganhar dinheiro, para arrecadar que tem que ter competência, para gastar também. Pode ter um orçamento gigante, se não souber como executar esse orçamento, não vai ser gasto. E uma outra coisa que eu quero deixar sobre esse assunto é o seguinte:
Tudo bem, caiu de 225 para 107,6 bilhões, um baita resultado, mas da onde eles saíram? Ano passado, o setor público fechou não com déficit, mas com superávit de 59,7 bilhões de reais. Ou seja, considerando esse dado mais generoso, simplesmente o Estado brasileiro, o governo federal, vai gastar a mais do que no ano passado pelo menos 160 bilhões de reais, e isso é muita grana. E vai gastar no quê? O que será que vai fazer diferença para o brasileiro nessa alta de gastos? Parece que despesas com benefícios sociais como Bolsa Família vão diminuir. Como é que eles vão gastar essa grana a mais? Teremos melhores investimentos em infraestrutura? O que será que vai acontecer? Vamos aguardar para ver, porque para gastar essa Babilônia de dinheiro a mais do ano passado para esse ano, tem que saber onde botar o dinheiro, ou eventualmente saber onde não deveria se colocar o dinheiro. Espero que não. Vamos afastar esses maus pensamentos da cabeça e entrar no último assunto do Fora de Curva de hoje. Mas antes disso, não esqueça do seu like, do compartilhamento do vídeo e da inscrição no canal de quem não é inscrito, que seja muito bem-vindo. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, vamos lembrar um pouquinho de ontem, quando o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o Copom, liderado pelo presidente do próprio Banco Central, Roberto Campos Neto, decidiu manter a taxa Selic a 13,75%. No Fora de Curva de ontem, tratei sobre esse assunto e justifiquei essa decisão, que apesar de amarga, está sendo necessária nesse momento por conta de perspectivas inflacionárias. Mas aí, definido essa continuidade, pelo menos para as próximas 8 semanas, veio o governo de novo pedir a cabeça do Roberto Campos Neto. A presidência da República já adiantou que vai pressionar os senadores para a demissão do Roberto Campos. Mas pelo que o presidente do Senado, Pacheco, falou, não há como compor maioria, não há como conseguir votos suficientes para tirar o Roberto Campos Neto da posição que está, e pelo jeito ele vai ter que ser engolido até o final do ano que vem. E isso, por incrível que pareça, é um bem para o Brasil, porque nesse momento ele está segurando, está nas mãos dele a política monetária brasileira, e nesse ponto ele tem razão. Não pode permitir que a inflação volte ao que era antes. Tem que ter meta, tem que manter a meta, mesmo que não seja cumprida. Se ela não é cumprida, tem que fazer um aperto monetário, especialmente porque, nesse momento, o que o governo federal está propondo, as autoridades do Ministério da Fazenda, Planejamento e até do próprio BNDES, é sim aumentar gastos e bombar a inflação, e isso não é bom para ninguém. Pode dar um refresco de popularidade no curto prazo, mas depois de alguns meses, isso corrói o orçamento, especialmente das pessoas mais pobres do Brasil, para quem esse governo diz que governa. Então, implorando para o governo brasileiro que não provoque o bombeamento da inflação brasileira por arrobos de besterol, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Muito obrigado pela atenção, gente. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.